Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Fleabag, série do Prime Video criada, roteirizada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Lembrando que a análise contém spoilers. Fleabag é uma série curta, mas que discute temas profundos como o amor, os relacionamentos familiares, amadurecimento, traumas e saúde mental. Em razão dessa diversidade de temas, eu dividi a análise em vários capítulos. Sem mais delongas, vamos ao primeiro. Fleabag, a protagonista anônima. A série conta com uma protagonista anônima, a quem o público se refere como Fleabag por associá-la ao seu título. Aliás, eu também vou me referir a ela por Fleabag para facilitar o entendimento da análise. Segundo Waller-Bridge em uma entrevista ao Decider, eu queria algo que criasse um subtexto imediato para a personagem. Então, chamá-la de Fleabag, chamando a série de Fleabag, dá o contexto de Fleabagness. Mas o que, afinal, significa Fleabag? Se separarmos a palavra em duas, flea mais bag, a tradução é saco de pulga. Todavia, quando as duas palavras se juntam, segundo o dicionário Cambridge, seu significado passa a ser uma pessoa ou um animal sujo ou desagradável. Ou seja, a palavra resume bem o estado de espírito da protagonista durante toda a série. Além de agir de maneira irônica e, portanto, desagradável com as pessoas ao seu redor, Fleabag sente-se culpada e suja por ter dormido com o namorado da melhor amiga Boo, o que contribui para a sua morte. O objetivo de Boo era forjar um atentado contra a própria vida para chamar a atenção e fazer com que o namorado se sentisse culpado por tê-la traído, mas ela acaba morrendo ao executar o plano. Durante a série, vemos Fleabag tentando lidar com esse grande trauma da sua vida. Aliás, é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo capítulo. 2. Trauma, culpa e diagnósticos imprecisos. O grande plot twist da primeira temporada é a descoberta de que Fleabag era a amante do namorado de Boo. Sempre que a protagonista se depara com uma situação que se lembra da amiga, como a vez em que ela encontra o ex dela em uma loja, imediatamente ela é tomada por sintomas que se assemelham ao do transtorno do estresse pós-traumático. Flashbacks, que são episódios muito similares aos ataques de pânico, distanciamento emocional, hostilidade, agitação, agressividade, pensamentos intrusivos, comportamento autodestrutivo, parece descrevê-la bem, certo? Mas a verdade é que a série não deixa suficientemente claro se esses sintomas fazem parte do quadro de estresse pós-traumático ou de um possível quadro de transtorno da personalidade, com traços de personalidade borderline narcisista. Apesar de não conhecermos muito da protagonista antes do incidente com Boo, uma hipótese é de que a impulsividade sexual já era uma característica da sua personalidade, talvez até mesmo um traço borderline. Isso quer dizer que os pensamentos intrusivos, o distanciamento emocional e o comportamento autodestrutivo também poderiam integrar traços patológicos de personalidade em vez de sintomas de estresse pós-traumático. É justamente essa imprecisão que faz de Fleabag uma das séries mais realistas na abordagem dos transtornos psiquiátricos. Todos os personagens possuem diversos sintomas ou traços de personalidade patológicos, embora nenhum deles seja exatamente uma lista exata de um transtorno específico. No mundo real, a probabilidade de um indivíduo possuir uma gama de diferentes sintomas e características de diferentes transtornos é muito mais comum do que casos paradigmáticos. Claire, por exemplo, parece ter sintomas de TAG e traços de alguns transtornos da personalidade do grupo C, como o obsessivo-compulsivo, além de bulimia. A própria Fleabag possui traços dos transtornos antissocial, como furtos e mentiras frequentes, e do narcisista, como a necessidade excessiva por admiração. Da mesma forma que é impossível bater o martelo para qualquer diagnóstico óbvio, é possível perceber que esses personagens sofrem por não saberem lidar com as próprias emoções, pensamentos e comportamentos. Existem centenas de motivos pelos quais Phoebe Waller-Bridge é uma das maiores mentes criativas do entretenimento do nosso tempo, mas como essa análise é psicológica, vou deixar claro apenas um deles: sua capacidade de sobrepor a subjetividade dos personagens acima de seus diagnósticos. Quando o indivíduo acaba de receber um diagnóstico, vejo dois fenômenos acontecerem. Nas primeiras semanas, ele se sente aliviado por finalmente ter descoberto o que diabos o incomodava tanto. Depois do primeiro mês, sente-se preso no diagnóstico, como se ele se resumisse aos sintomas ou traços de personalidade daquele quadro. Os padrões diagnósticos existem para facilitar a compreensão e o tratamento dos transtornos, mas podem ser armadilhas de estigmatização.
É trabalho do psicoterapeuta tanto ajudar o indivíduo a compreender os sintomas desses transtornos, como também fazê-lo entender suas nuances subjetivas. Ninguém é um DSM-5 ambulante, e cada pessoa carrega um oceano único dentro de cada sintoma, de cada traço. Por isso, vejo Fleabag como uma obra mais do que divertida, emocionante ou sagaz, mas terapêutica. Seus personagens claramente possuem desequilíbrios, mas suas abstrações se sobrepõem à tecnicidade do diagnóstico frio, tratado apenas com psicofármacos ou protocolos terapêuticos demasiadamente estritos. Enfim, Fleabag nos faz entender que somos maiores que nossos diagnósticos. 3. Amor, sexo e espiritualidade. Talvez o maior tema da série seja a relação entre sexo, amor e espiritualidade, e a relação entre os três só pode ser percebida com as conexões feitas entre a primeira e a segunda temporada. Durante a primeira, Fleabag se relaciona sem se conectar emocionalmente com seus parceiros. Seu namorado Harry, por exemplo, é apenas um sujeito que possui a função de fazê-la sentir-se desejada, um mero suporte emocional. Os outros caras com quem ela se relaciona possuem a função social de acompanhá-la em eventos sociais ou mesmo de satisfazê-la sexualmente. Ela não possui com nenhum desses pares da primeira temporada qualquer vínculo emocional, tampouco qualquer amarra moral em relação ao sexo. Já na segunda temporada, o personagem do padre é introduzido a fim de mudar essa perspectiva. Fleabag se apaixona por ele inicialmente pela própria dificuldade trazida pelo celibato, que representa um desafio para suprir sua necessidade por admiração. Ela e o padre se conectam tão profundamente a ponto dele perceber os momentos em que ela quebra a quarta parede, seu comportamento mais íntimo e pessoal. A visão do padre sobre sexo se sobrepõe à de Fleabag. Ela consegue separar o sexo sem compromisso do sexo com amor, mas do ponto de vista do padre isso é impossível. Essa é uma das razões pelas quais ele tenta se afastar dela. Em suas próprias palavras, se ele transasse com Fleabag, não arderia no fogo do inferno, mas acabaria com a sua vida. E o que ele quer dizer com isso? Por sua vida, ele quer dizer seu propósito religioso, sua missão como padre. Fleabag coloca em risco a concretização da sua missão em vida, que aliás é simbolizada pela figura da raposa, a qual ele diz o perseguir nos momentos mais inoportunos, um lembrete de que, apesar de todas as tentações que tentam desviá-lo do caminho, ele deve persistir. O conflito de Fleabag é parecido com o do padre, embora ela não tenha nenhum tipo de amarra moral sobre relacionamentos sexuais ou românticos. Todavia, ela passa a série toda procurando alguém para preencher seu vazio existencial, um mecanismo de defesa para não ter de encarar a si mesma e lidar com a culpa que sente. No final, eles declaram o amor que sentem um pelo outro, mas decidem tomar caminhos separados. A mensagem é justamente a de que por mais que eles se amassem, a emoção é passageira. A melancólica cena final mostra Fleabag voltando para casa sozinha, ao que parece com o insight de que ela também deveria buscar pelo seu propósito de vida, afinal, acabara de ser assombrada pela figura da raposa. 4. A ferida materna. Uma das personagens mais importantes e que sequer aparece na série é a mãe de Fleabag. Seu falecimento ainda é uma ferida em aberto na psique da protagonista, que além de ter de lidar com o luto, precisa conviver com o novo relacionamento do pai com uma mulher que a detesta de maneira sádica e hipócrita. Tudo porque ela é o retrato físico e íntimo da mãe, e a mulher sabe que o marido pensa na falecida esposa quando está próximo da filha. Isso faz com que Fleabag e o pai se distanciem. Ele a evita a todo custo e parece genuinamente assustado com a sua presença, que ele interpreta como uma lembrança espectral e fantasmagórica da falecida esposa. Impossibilitada de se conectar até mesmo com a própria família, a protagonista se sente solitária, o que intensifica sua busca incessante pelo calor humano de desconhecidos. Esse conflito entre Fleabag e a madrasta tem uma resolução simbólica na estátua roubada. No episódio final, a madrasta revela que se inspirou na mãe da protagonista para modelá-la. Fleabag rouba a obra em um dos primeiros episódios e tem dificuldade em devolvê-la, embora não saiba por quê. Inconscientemente, é como se ela tentasse resgatar a essência da mãe que tanto lhe faz falta, além de tirá-la de perto da madrasta. No episódio final, depois de presentear a madrasta com a estátua, o presente de casamento mais Fleabag possível, ela a rouba novamente. Esse comportamento, somado ao fato dela ter levado o pai até o altar, pode ser interpretado como Fleabag finalmente aceitando, à sua maneira, a morte da mãe e o destino do pai. 5. Conclusão. De todas as lições que a permeiam, talvez a principal delas é a de que devemos nos aceitar como seres imperfeitos.
O erro é a essência nuclear do ser humano. Todavia, é a maneira como lidamos, corrigimos e principalmente elaboramos esses erros é que define se vamos ser pessoas melhores, tanto para o mundo quanto para nós mesmos. E eu quero saber qual foi a sua experiência ao assistir Fleabag. Deixa aí nos comentários, além disso deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.